O Cavaleiro de Nemias. Segunda parte. A Ovelha Rebelde. Capítulo 3. Dúvidas. Fora dos mais significativos o acolhimento que Luís lograra obter dos aldeões de sua antiga aldeia, de Nemiers e de Fontaine. O fato dele ser filho daquela inesquecível dama cognominada Anjo dos Pobres, e daquele senhor feudal que libertava seus vassalos e os presenteava com terras e herdades para si próprio, depois arruinar, eram credenciais que o recomendavam ao coração de quantos tinham notícias de sua volta. Naquele primeiro dia, instado pelos Lumière, concordara em se hospedar na herdade, e fora, pois, com prazer, que no dia seguinte fizera transportar bagagens para a casa da antiga ama e do velho pajem de seu pai. Luís, afável e simples, cativava a todos com seus modos singelos, pois passara a fazer vida campesina ao lado dos aldeões, perlustrando os campos de cultura, colhendo frutos, tratando ovelhas, ordenhando cabras e vacas, afirmando aqui e ali que trocaria de bom grado a vida superficial dos salões pela encantadora sinceridade do campo. E ao ouvirem-no, exclamavam os velhos habitantes das 3 aldeias: este saber honra a memória dos pais. É simples e amigo dos pequenos. Sua afeição pelo antigo colasso conservara-se inalterável, e quem os visse agora cavalgando juntos pelas estradas afirmaria que haviam regressado às 15 primaveras, quando juntos faziam o mesmo e que jamais se haviam separado. Henri exultava com a presença do colasso, amava-o como a um verdadeiro irmão. Oferecera-lhe todos os préstimos, sabendo-o arruinado, até mesmo a devolução da herdade doada por sua mãe, pois restaria a eles, os Nemiers, os lucros já obtidos na exploração da mesma. Lucro que permitiria aos mesmos Nemiers reiniciarem a vida em outra propriedade a ser adquirida. Mas Luís agradecia comovido, recusando o favor, porque seguiria a vida artística nos grandes meios sociais, enquanto a confiança se impunha, porventura ainda mais no coração do cavaleiro, pelo seu companheiro de infância. E muitas vezes, para que Luís conseguisse reproduzir, para os quadros que desejava pintar, as paisagens da região sem ser molestado, Henri acompanhava-o ao campo ou às montanhas, montando guarda em derredor enquanto o outro trabalhava. E tudo parecia ser protegido pela cândida harmonia das grandes e imorredoras afinidades. Não obstante, pesadas preocupações absorvia a cada momento o espírito do jovem pintor, que temia analisar a profundidade do abismo que se escancarava no próprio coração. Ao rever a prima, doces recordações se levantaram dos arcanos de sua alma para se imporem ao presente, conduzindo impressões que ameaçavam levar de roldão todas as conveniências que poderiam detê-lo. Compreendia angustiado que a terna afeição que outrora nutrira pela prima ainda criança, fazendo-o sonhar, aos 15 anos, com um matrimônio para a maioridade, agora em sua presença se levantava do coração, no qual permanecera adormecida durante longos anos, para se revelar como amor ardente e insopitável, paixão dominante que não mais se deteria. E o que mais o atemorizava, levando-o a procurar a companhia do próprio Henri como defesa contra eventualidades imprevisíveis, era reconhecer-se correspondido por Berthe, certo de que era amado com impetuosidade idêntica a que fazia tumultuar seu próprio coração, roubando-lhe o sono durante noites consecutivas, e meditava então consigo mesmo. O dever aconselha-me a partir, dizer adeus para sempre a estes amigos queridos,
para evitar um drama, uma desonra, pois Bertie, como esposa de outro, deverá ser sagrada para mim. Porventura, meu Deus, terei o destino de jamais poder viver entre os que amo? Sim, partirei. Amanhã disporei as bagagens, encaixotarei os quadros e nunca mais voltarei a Steinberg, para que Bertie e Henri continuem felizes. Se Louise tivesse ouvido estes ditames da consciência e abandonasse a aldeia, teria evitado situações deploráveis para o próprio futuro e o futuro daquela a quem amava, pois muitas vezes sofremos na vida terrena não propriamente a força de uma punição, mas a consequência de erros cometidos na mesma existência vigente. Esse grupo de espíritos havia se reunido na encarnação para os trabalhos de reconciliação de hostilidades antigas na fraternidade recíproca. Não era, pois, de lei que os fatos se desenrolaram fossem obrigatórios. Eles certamente tiveram causa nas paixões incontroláveis daqueles que não souberam cumprir o dever consigo próprios e com aqueles que os circundavam. Foram, pois, inteiramente responsáveis perante a lei de Deus pelos acontecimentos que se sucederam. Luís não se animou a cumprir a promessa feita à própria consciência para se retirar quanto antes da quinta Nemieres. De outro modo, Marie, Henri e Arnaud rogavam-lhe que não se fosse ainda, pois quem sabia se o destino os voltaria a reunir algum dia? Luís então aquecia, desculpando-se consigo próprio com a insistência dos amigos em detê-lo, mas, em verdade, porque assim o exigia o próprio coração. E ficava na herdade e continuava ao lado de Bertie para sentir o coração inflamado de ternura, a cada nova pulsação, inteiramente sem forças para reagir contra as doces teias que lhe envolviam o ser. E 3 longos meses se escoaram, tendo ele feito um correio a Bruges, participando ao senhor de Pracontal, que por motivos de enfermidade deixava de regressar no tempo previsto. Foi o próprio Henri Nimiers o primeiro a notificar a anormalidade da situação, o que para ele foi como que terrível ameaça de uma derrocada iminente. Comumente, os grandes amorosos, e Henri era um grande amoroso, deixando-se envolver pelas harmoniosas vibrações com que saturaram o próprio ser, as quais se fortalecem e irradiam alimentadas por vibrações idênticas emitidas pelo ser amado, chocam-se profundamente quando percebem que o desampara a boa vontade das vibrações irmãs. Tornam-se então profundamente intuitivos, extraindo por efeitos telepáticos da aura daqueles que os atraiçoam as denúncias vibratórias ou telepáticas que qualquer outra personalidade seria incapaz de perceber e registrar no senso próprio. É a desconfiança que não raramente nada mais é do que a certeza, existente no subconsciente, do testemunho que deverá apresentar na provação da traição a suportar. Muitas vezes, porém, será no próprio sono corporal que tal certeza advém, pois nesse estado descobriram a verdade a respeito de si próprios e também daqueles por quem se interessam e que para com eles pretendem a deslealdade. E eis então a desconfiança, as intuições que o guiarão à descoberta objetiva de quanto se passa, eis as casualidades, que os levam a descobrir toda uma trama de traições, que quase sempre redundam em irremediáveis desgraças, que requererão séculos para serem corrigidas, e se aquele que foi traído não tiver preparado para suportar a provação e perdoar. Tal como seu jovem primo, Bertie encontrava-se enredada em uma trama de amor.
Enervava-a, porém, o irritante silêncio do mesmo, a resistência por ele demonstrada, em servir-se dos ensejos por ela engendrados para confessar-lhe sua paixão. Entretanto, compreendia-se amada, percebia que Luís sofria, e sofrendo pela ela própria delicadeza da situação, tornava-se melancólica e irritada, desinteressada de tudo quanto antes parecia torná-la tão feliz. Quando esse típico estado psicológico afetou o trato ao marido, quando este percebeu que se tornara apenas suportado por aquela que dantes todas as demonstrações de afeto lhe concedia, o alarme invadiu-lhe o coração, e sem que ele próprio o desejasse, passou a observá-la. Com efeito, Bertie impacientava-se à menor interpelação do marido, que a convidava a explicar-se quantos modos rudes com que se via tratado, humilhando-o com sarcasmo e desprezo crescente. Bertie não mais aguardava sua volta do campo sob as cerejeiras, como era hábito desde os dias felizes do noivado. E se o ouvia chegar, cioso do seu convívio como namorado ausente desde muito, Bertie fugia irritada, confessando a si mesma que até as suas passadas no lajedo do pátio e nos degraus da escada lhe eram odiosas. Quem sabe será a maternidade que se anuncia e a querida criatura está enferma? Indagava ele de si mesmo, pronto a desculpá-la e deixar de sofrer diante de qualquer motivo que explicasse a insólita situação. Por essa época, as relações entre Henri Lumieres e o padre Tom eram as mais confiantes e gratas, como, aliás, o foram sempre. Henri não tinha segredos para o amigo sacerdote e consultava-o. Com ele aconselhava sobre todos os problemas que se apresentassem em sua vida. Entristecido diante do fato que se acentuava diariamente, depois de alguns dias de torturante expectativa, Henri procurou o amigo no presbitério e descerrou-lhe o coração em queixas sinceras. Sim, meu caro padre Tom, Bertie evita-me e humilha-me de forma exasperante em presença de quem quer que seja. Chegou mesmo a declarar-me que estaria certamente louca ao consentir em desposar-me, pois em verdade nunca me amou. Por mim apenas sente uma atração seguida de repulsão. E quando notaste sua diferença para contigo, meu amigo? É recente? Talvez antiga? Confesso que somente agora notei-a. Ela asseverou-me agora que a atração e repulsa foram sentimentos que sempre a animaram a meu respeito. Por muito amá-la, escudei-me em absoluta boa-fé e jamais duvidei da sua lealdade. Mas agora forcei as próprias recordações e... Continue, Henri. Sim, com a presença de Luís Frederic, e que coincidem os maus modos com que me vejo tratado. Talvez Bertie esteja enferma e não haja realmente motivos para inquietações. É excessivamente nervosa e caprichosa, e reconhecendo em ti desvelos constantes para com ela, abusa do poder moral criado sobre ti. Deverias tê-la tratado com mais severidade desde o início, meu amigo. Padre Tom, não conserve ilusões. Bertie de Sommerville e Numies, minha esposa, ama meu primo de Steinsburg e sempre o amou. Jamais o esqueceu. Por quem és, meu pobre Henri? Afugenta de tua mente tais pensamentos que são desonrosos para um homem de bem. O ciúme cega-te e te leva a delirar, criando situações certamente inexistentes. Bertie ama o padre Tom e é amada por ele, meu primo de Steinsburg. E ao afirmá-lo, a voz de Henri era soturna, revelando o inferno de apreensões que agitavam sua alma, enquanto o conde provençal procurava serená-lo, sentindo o gelo da angústia no coração.
Proíbo que continues a afirmá-lo. Tuas suspeitas são filhas de ciúme infundados. Sempre tiveste ciúmes de Bertie desde a infância. Reage em ride nomier, sobrepondo-te a ti próprio. Assim quisera que eu fosse. Se fosseis um homem casado, sabereis, Padre Tom, que, quando uma esposa se furta ao convívio do esposo, preferindo humilhá-lo com seu desprezo, é que outra imagem, que não a dele, lhe domina o coração. Até agora, não surpreendi, é verdade, e declaro mesmo que não encontrei razões para acusar Luís. Mas sinto que me não engano, e ficarei em observação de hoje em diante. Se confirmar minha suspeita, matarei a ambos e me despenharei depois da montanha que limita nossas terras com a aldeia. Sinto-me desesperado, padre. Sabei, porventura, o que seja um homem sentir um inferno no coração? Pois eu o sei. Sabei o que seja desgraçado amar sem ser amado, ver-se rejeitado na veneração que consagra a outrem, humilhado no seu sentimento mais caro? Pois eu sei. É o que estou sentindo. Socorrei-me, Padre Tom, meu amigo, socorrei-me por Deus. Antoine Tomás descansou a destra sobre o ombro do amigo, enquanto profunda preocupação carregou-lhe a fronte, de ordinário serena. Descansa, exclamou depois de curto silêncio. Falarei a Bertie ainda hoje. Ela não me encobrirá a verdade, pois respeita-me. E se algo eu próprio suspeitar, advertirei Luís e falo-ei abandonar a aldeia amanhã mesmo. Que Deus vos ouça, Padre Tom, esperarei. Retirou-se do presbitério e, montando seu cavalo favorito, que ficara amarrado no pátio de entrada, regressou à herdade e recolheu-se aos seus aposentos, onde se deixou cair num canapé para adormecer rapidamente. Até ali, no entanto, chegavam os sons álacres do riso de Bertie, que se divertia fazendo correr o cão atrás dos gansos, para ouvi-los grasnar aflitamente, no que era auxiliada pelo primo.